Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês mais um acessório que está super em alta, que é esse chapéuzinho bucket, pra gente arrasar e usar muito aí no verão. E uma ótima opção de vendas também. Deixa eu passar para vocês as medidas. Gente, essa circunferência aqui, que é um pentágono, vocês vão ver aí no decorrer da aula, eu tenho em média 12 centímetros, tá? Olha, 12 centímetros. Se eu medir assim, eu tenho 13 centímetros. Aqui na altura, gente, o meu está dando 11 centímetros. Todas as medidas estão aí na descrição do vídeo para vocês. A abinha aqui do meu chapéu, eu tenho 5 centímetros. Fiz aqui duas opções, tá? Vou trazer muitas dicas no decorrer da aula para vocês. Esse aqui eu fiz com square floral. Esse aqui eu já fiz com o nosso square quadradinho. Mas, gente, na aula, ela está repleta de dicas para vocês fazer em todas as medidas, infantil, adulto. Trouxe uma tabela para vocês e eu explico também como que você vai fazer o cálculo para chegar na medida correta. Então, eu vou pedir para vocês acompanharem a aula até que eu explique toda essa parte aqui, olha, do início, o pentágono. Quando eu finalizo essa parte, eu já trago todas as dicas para vocês. Bom, e os materiais, gente? Eu fiz aqui o meu no fio 4, barbante fio 4, na cor cru. Façam da cor de sua preferência. Ah, e posso fazer com outro fio? Também, as explicações estão todas aí na aula. Se você fizer com outro fio mais fino, que seja Anne ou Charme, a sua peça vai ficar menor. Então, as explicações estão, assim que eu finalizo essa parte, eu já trago tudo explicadinho para vocês. Apenas 90 gramas para a gente confeccionar a nossa peça. Esse Barroco Multicolor Premium aqui, nesse verdinho, também está passando aí a quantidade. Eu tinha sobrinha aqui, gente, então vai bem pouquinho. Aqui no amarelo também eu usei fio 4. Sobrinha também que eu tinha aqui, eu estou passando toda a quantidade para vocês aqui no rodapé do vídeo. E aqui no miolinho, esse marronzinho. Usei aqui na minha peça agulha para crochê 3,5 mm, essa daqui de ponta dupla, que eu sempre uso aqui em minhas aulas. Além disso, também vamos precisar de uma tesoura para os arremates e uma agulha de tapeçaria. Bom, pessoal, vamos lá. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial, então, dando esse giro na agulha, tá? Você pode dar aquele nozinho. Dessa forma aqui, tá? É um nozinho, a gente não conta. Vamos contar a partir daqui. Eu vou trabalhar aqui, gente, um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quem preferir pode iniciar com o círculo mágico, tá? Volto aqui, olha, na minha primeira correntinha trabalhada e busco o fio que vem do novelo. Passo por dentro das duas laçadinhas, ficando com esse círculo. Vou subir 3 correntes. 1, 2 e 3, equivalente ao nosso primeiro ponto alto. Os demais, a gente pode ir trabalhando sobre esse fio aqui que a gente deixou sobrando. Volto lá no círculo, faço o segundo ponto alto, volto novamente o terceiro ponto alto. Nós vamos ter aqui dentro do nosso círculo um total de 15 pontos altos. Serão 5 blocos de 3 pontos. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Voltando novamente lá no círculo, mais um bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. Até que eu tenha um total de 5 blocos. Já tenho 2. Entre um e outro, 2 correntes. Volto no círculo, o meu terceiro bloco. Até que eu tenha, então, um total de 15 pontos altos, ou seja, 5 blocos de 3 pontos altos. Finalizando aqui, meu terceiro ponto alto do meu último bloco, ou seja, do quinto bloco. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntes de intervalo e vamos finalizar com baixíssimo, gente, olha, aqui no pezinho da terceira correntinha, tá? Lá onde nós iniciamos o nosso primeiro bloquinho, ó, ponto baixíssimo. Vou alongar aqui, ficamos dessa forma, então. Aquela sobrinha, olha, lá do início, você também pode dar uma leve puxadinha nela, e o seu círculo vai ficar mais fechadinho. Depois faço o arremate dando um nozinho. Então, nós fizemos aqui um total de 5 blocos de 3 pontos altos, ou seja, 15 pontos no total. E forma aqui, gente, o pentágono. Porque é o início aqui, olha, do nosso chapéuzinho, tá? Aqui é o que eu fiz em verde e amarelo, que eu mostrei pra vocês. Quem preferir pode ir trocando de cor também. Vou dar todas as dicas aí no decorrer da aula. Então, forma, olha, um pentágono. É o topo da cabeça. Por isso que a gente faz 5 bloquinhos aqui. Bom,
Caso você queira trocar de cor, você vai cortar o fio aqui agora, dar o nozinho, fazer o arremate. Vai entrar com outra cor. Olha, eu vou dar uma dica. Eu vou pegar uma sobrinha aqui, só para me mostrar para vocês. Vai entrar com outra cor. Em qualquer um desses intervalos, você vai prender o seu fio da outra cor. Dá aqui um nozinho em qualquer um dos intervalos, tá? Que é só para me mostrar para vocês, caso vocês queiram trocar a cor. Entra aqui no mesmo intervalo que prendeu, já sobe 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Nós vamos trabalhar um leque em cada um dos intervalos. Então, eu volto no mesmo intervalo, o segundo ponto. Volto ainda no intervalo, o terceiro. 2 correntes de intervalo e ainda no mesmo intervalo, mais 3 pontos. Então, já temos aqui o nosso primeiro leque. Entre um leque e outro, uma corrente. Vai lá no próximo intervalo e repete o leque. 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo intervalo, ok? Finalizou? Corta o fio, prende a outra cor e assim sucessivamente. Caso você queira fazer cada carreira de uma cor, assim como eu fiz esse no verde e amarelo. Bom, continuando, como nessa peça aqui da aula eu não vou trocar a cor, então eu vou caminhar até esse intervalo. Eu venho aqui no próximo ponto, com baixíssimo, busco o fio, passo por dentro. No próximo também, um baixíssimo. E aqui no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu faço aquele procedimento, olha. Subo 3 correntes, meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos no mesmo intervalo. Já é a metade do meu leque aqui. 2 correntes e mais 3 pontos ainda no mesmo intervalo. Já temos aqui, então, o nosso primeiro leque. Entre um leque e outro, uma corrente. Vou no próximo intervalo e repito o meu leque, sendo 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo e mais 3 pontos ainda no mesmo intervalo. Nós vamos ter aqui, gente, um total de 5 leques em todos os intervalos. Vamos trabalhar esse leque aqui. Já tenho 2, uma corrente e nos demais eu repito o mesmo procedimento, ok? Finalizando aqui minha carreira, nossa segunda carreira, então, meu último leque, ficando com um total de 5 leques. 1, 2, 3, 4 e 5. Entre um leque e outro, uma corrente. E agora vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo, lá no pezinho da terceira correntinha, aonde nós iniciamos. Como não vou trocar a cor, se for o seu caso, corte o fio, faça o arremate e engata já aqui, ó, no intervalo desse leque, a próxima cor. Como não vou trocar, eu vou caminhar até o intervalo. Então, eu venho no próximo ponto, com baixíssimo, e no próximo, baixíssimo. Cheguei no intervalo, baixíssimo. Aqui eu subo 3 correntes, meu primeiro ponto. Vou manter leque dentro de leque, tá? Então, eu venho com o segundo ponto, o terceiro, 2 correntes de intervalo, e mais 3 pontos ainda no mesmo intervalo. Finalizei leque dentro de leque. Eu tenho 5 leques, todos serão leque dentro de leque. Uma correntinha de intervalo, eu tenho esse intervalinho à frente. Eu faço nele 3 pontos altos apenas. Um bloco de 3 pontos. Agora, na nossa terceira carreira, teremos bloco de 3 pontos. Entre um leque e outro, teremos um bloco. Uma corrente, vem no próximo intervalo, é leque. Então, eu repito o meu leque de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos. Finalizei o leque, uma corrente, próximo intervalo, apenas um bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E sigo, então, com essa repetição por toda a volta. Vou adiantar e já retorno com vocês. Aonde for leque da carreira anterior, vamos manter leque. Teremos 5 leques novamente, tá? Aqui eu já tenho 2. Entre um leque e outro, um bloco de 3 pontos. E finalizando aqui, então, minha terceira carreira, juntinho com vocês, meu último bloco de 3 pontos altos.
uma corrente e sempre finalizando aqui, olha, no pezinho da nossa terceira correntinha, lá onde nós iniciamos, nosso primeiro bloco, que foi um leque. Ponto baixíssimo. Bom, aqui nós estamos na terceira carreira, como eu citei, ficamos com 5 leques, porque mantivemos leque dentro de leque. Entre um leque e outro, bloquinho de 3 pontos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 pontos também, tá? E os demais eu tenho leque. Mais uma carreira, vou caminhar até o intervalinho do meu leque. Então, baixíssimo no próximo ponto. No seguinte, também um baixíssimo. E aqui no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, meu primeiro ponto, e vou manter leque dentro de leque. Então, eu faço mais 2 pontos. 2 correntes de intervalo. E mais 3 pontos, ainda nesse mesmo intervalo. Ou seja, leque dentro de leque. Dessa forma aqui. Uma corrente de intervalo. Próximo espacinho que eu tenho à frente, intervalo, bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma corrente de intervalo. Próximo espaço, bloco de 3 pontos. Nós vamos trabalhar leque somente aonde tiver leque, mantendo leque dentro de leque. Então, agora, entre um leque e outro, nós teremos 2 blocos de 3 pontos. Uma corrente, então agora eu já trabalho leque. Leque dentro de leque. Mantendo o nosso leque, então, com 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Estamos dessa forma aqui. Leque, 2 blocos de 3 pontos e leque. Então, agora eu faço 2 blocos de 3 pontos e o leque. Uma corrente, nesse intervalo, o meu bloco de 3 pontos. Feito o meu primeiro bloco, uma corrente, próximo intervalo, o meu segundo bloco de 3 pontos. Uma corrente, e agora eu trabalho leque dentro de leque. Ok? 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. E sigo, gente, essa repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Meu último bloco de 3 pontos altos. Ok? Uma corrente e finalizando mais uma vez no pezinho da nossa terceira correntinha, aonde iniciamos a nossa carreira. Ponto baixíssimo. Gente, aqui ficamos então com os nossos leques, mantivemos leque dentro de leque, 5 leques. Entre um leque e outro, 2 blocos de 3 pontos. Leque, 2 blocos de 3 pontos. Leque, 2 blocos. Leque, 2 blocos. Leque, 2 blocos. E assim sucessivamente. Eu trabalhei aqui um total de 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui, eu já vou cortar o fio, porque para mim é a minha medida que eu quis, né? O meu chapéuzinho. Agora, eu vou trazer todas as dicas para você fazer em qualquer medida. Bom, a primeira dica que eu vou dar para vocês é o fio. Se você trabalhar esse mesmo passo a passo aqui da aula com um fio mais fino, tipo Charme ou fio Anne, o seu chapéuzinho vai ficar menorzinho. E automaticamente você vai usar outra agulha, uma de 3 milímetros, 2,5, enfim. Os pontos vão ficar menorzinho, seguindo esse mesmo passo a passo, essa quantidade de carreiras, e o seu chapéuzinho vai ficar menorzinho, vai dar aí para uma criança. Eu estou fazendo para mim, adulto. Com essa medida, fio 4. Agulha 3,5. Essa é a primeira dica. Trocou o fio, trocou a agulha, você tem outra medida. Fio 6, por exemplo, vai ficar um pouco maior. Mais dicas. Como que eu consigo ter a medida exata? Por exemplo, vou passar a minha medida para vocês. Bom, aqui então a base, que é o topo da cabeça, conforme eu expliquei para vocês, o nosso pentágono. Eu tenho aqui na minha peça, no meu ponto, tá? No meu fio que eu trabalhei, 12 centímetros. Olha, dessa forma aqui, 12 centímetros, de um pontinho a outro aqui já deu 13 centímetros. Por volta de 12 a 13 centímetros. Se eu trocar o fio, vou chegar nessa medida? Também não. Como eu já expliquei anteriormente, trocou o fio, trocou a agulha, outra medida. Muda pouquinho, mas muda. Como que eu chego nessa circunferência? Você vai pegar a fita, vai colocar em volta da cabeça de quem quer que seja, da criança, adulto, ou vai pedir, né, se for encomenda, para a pessoa. 2 dedos acima da orelha e vai circular.
2 dedos acima da orelha na cabeça, vai circular. Gente, a minha medida deu 56 centímetros. Você vai dividir esse número que deu, o meu deu 56, você vai dividir por 3. Não importa em quem você está medindo, se é em criança ou é em adulto. A quantidade que deu, você vai dividir por 3. Eu dividi o meu, que deu 56, por 3, deu 18 centímetros. Ah, então por que a sua base não tá com 18 centímetros, está com 13? 5 a menos. Porque eu quero o meu chapéuzinho bem justinho na cabeça, assim conforme vocês estão vendo. Ah, mas se eu chegasse a 18 centímetros, daria mais certo. Por exemplo, se eu fizesse mais uma carreira, eu chegaria a aproximadamente 18 centímetros. Então aí fica a dica. Você quer mais soltinho o seu chapéuzinho? Trabalhe mais uma carreira. Não, eu quero justinho assim como o seu. Então assim tá ótimo. Com esse fio, com essa agulha e com essa quantidade. E para mim fazer para criança, já passei as dicas também. Você pode trocar o fio, seguir o mesmo passo a passo, vai ficar menorzinho, você consegue, né, para criança. Ou tire a medida, divide por 3, a quantidade que der o resultado, você vai fazer esse square, que é o pentágono, na medida que deu a sua soma. Seja em qual fio for. Como eu quero o meu mais justinho, como eu citei, para mim aqui eu já parei. Ah, eu quero um pouquinho mais soltinho, não quero que fique tão justinho na cabeça. Então, você vai trabalhar mais uma carreira. Vai caminhar até o intervalo do leque, vai manter leque dentro de leque nos 5 leques. E na próxima carreira, você vai ter leque dentro de leque e 1, 2, 3 blocos de 3 pontos. Leque dentro de leque e 1, 2, 3 blocos de 3 pontos. Tá joia? Aumentando uma carreira. Viu que não chegou ainda na sua medida? Faça mais uma carreira, ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido todas as explicações, assim você consegue fazer em qualquer medida. Bom, como nessa aula eu estou fazendo meu chapéuzinho, né, o bucket, com esses square de flor, eu vou passar então para vocês o passo a passo como que nós vamos fazer esse square. O square que vai em volta do nosso chapéuzinho, ele tem que ter a mesma medida do nosso pentágono, porém ele é quadrado. Aqui eu tenho leque, 2 blocos de 3 pontos e leque. Aqui no meu pentágono também, leque, 2 blocos de 3 pontos e leque. Então, se você acrescentou carreira, você tem leque e 3 blocos, esse square também tem que ter leque e 3 blocos, para bater certinho aqui a costura, ó. Ok? Vamos fazer, então, o nosso square? E eu já explico também para você que quer fazer sem flor, ó, o square quadrado sem flor. Vou explicar tudo. Bom, vamos lá então começar com o nosso square. Vou iniciar com o círculo mágico, mas se você tem dificuldade, inicie aí com 6 correntinhas, tá? E feche o círculo. Vou dar a volta aqui em 2 dedos, deixo o fio aqui pra cima. Com o auxílio da agulha, eu busco o fio que eu deixei pra cima, vou girando, pego o fio e passo por dentro aqui onde que eu vim girando, olha. Já tenho aqui uma correntinha, já posso soltar. Faço mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Total, gente, de 5 correntes iniciais, tá? 3 faz a vez de um ponto alto e 2 correntinhas de intervalo. Laço, volto no círculo, o segundo ponto alto. 2 correntes de intervalo entre um e outro. Volto no círculo, o terceiro ponto alto. 2 correntes e assim sucessivamente. Voltando no círculo, fazendo ponto alto e entre um e outro, 2 correntes. Até que tenhamos aqui um total de 12 pontos altos. Finalizando aqui, meu último ponto alto, 12 pontos no total, tá? Faço 2 correntes de intervalo, vou dar aquela alongadinha e vou finalizar puxando, olha. Como eu iniciei com o círculo mágico, eu vou fechar agora. 12 pontos, todos com 2 correntes de intervalo entre um e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou finalizar lá no pezinho da terceira correntinha. Lembra que eu falei que ficamos no total de 5? Vou deixar 2 aqui, ó, para fazer a vez do intervalo. E venho no pezinho da terceira, ponto baixíssimo. Aqui podemos cortar o fio, deixo sempre uma pequena sobrinha ali. Passo aqui por dentro da laçada. Já temos aqui o miolinho ali da nossa florzinha. Bom, aqui com o amarelo ou a cor de sua preferência, tá, gente? Pode fazer a cor de sua preferência. Eu venho em qualquer um desses intervalos, já vou vir aqui onde eu deixei essa sobrinha, porque eu já prendo aqui e já vou trabalhando sobre ela. Venho aqui no cantinho. Dei o nozinho, prendi nesse intervalinho aqui, tá?
Entro no mesmo intervalo, busco lá a minha laçada, já vou subir aqui 3 correntes. 1, 2 e 3. Vou trabalhar agora, olha, um ponto alto pela metade. Então, eu volto no intervalo, dou aquela alongadinha e passo somente por 2 cordinhas e paro. Mais um. Volto no mesmo intervalo, dou aquela alongada, passo por 2 cordinhas e paro. Agora, eu laço e puxo todo mundo junto. 3 correntinhas de intervalo e vamos para o nosso próximo intervalinho à frente, olha. Um ponto alto, alongo, puxo 2 cordinhas e paro, pela metade. O segundo, sempre 3, tá? Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. E o terceiro. Sempre alongando para eles ficarem na mesma altura. Puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 4 laçadas, somente aqui no início que eu fiquei com 3, porque a gente sobe as 3 correntes. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Entre uma pétala e outra, 3 correntes. Teremos um total de 12 pétalas. Venho no próximo intervalo e repito. Um ponto alto pela metade, o segundo e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo de uma vez. 3 correntes e repito nos demais. Estou finalizando aqui com vocês a minha última pétala. Puxo todo mundo junto, ficamos com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Faço as 3 correntes de intervalo. E para finalizar, gente, olha, eu não venho no pezinho da terceira correntinha, tá? Porque senão ela vai ficar quadrada. Eu venho bem aqui, olha, lá, aonde a gente puxou todo mundo junto, pegando essas 2 alcinhas do ponto. Assim, eu busco a minha laçada, passo por dentro, ela fica puxadinha como as demais. Deixo também uma pequena sobrinha, já corto e passo por dentro aqui dessa laçadinha. Vamos entrar agora com o nosso fio verde. Bom, pessoal, agora aqui com o nosso fio verde, nós vamos prender também em qualquer um desses intervalos. Como aqui eu acabei de cortar, eu já passei o fiozinho aqui para frente na correntinha e já levei para trás novamente, tá? Para ele não ficar solto ali. Eu venho nesse intervalo, você pode ir em qualquer intervalinho, vou prender aqui o fio. Agora sim, eu entro nesse mesmo intervalo, busco o meu fio, subo 3 correntes. 1, 2 e 3. Nós vamos ter agora blocos de 3 pontos. Então, eu venho no mesmo intervalo, faço mais 2. 1 e 2. Já vim trabalhando, olha, sobre as minhas sobrinhas, tá? Agora, intervalo de correntinha, somente 2. 1, 2. Entre um bloquinho e outro. Feito isso, venho no meu próximo intervalinho à frente. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Entre um bloquinho e outro, 2 correntes. Vamos para o próximo intervalo e repito, por toda a volta. Finalizando aqui juntinho com vocês, meu último bloco de 3 pontos altos. E também ficamos, gente, com 12 blocos de 3 pontos, ok? 2 correntes. E finalizando mais uma vez aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos nosso primeiro bloquinho. Estamos dessa forma. Deixo uma pequena sobrinha, corto, passo aqui por dentro da minha laçadinha. Bom, pessoal, agora eu vou prender o fio. Olha, deixa eu passar aqui primeiro esse fiozinho, passo aqui no próximo ponto, gente, olha. Trago pra frente e no próximo ponto eu levo ele novamente lá pra trás. Prontinho. Agora, nesse intervalinho, eu vou prender o fio cru, que é a cor que predomina no meu chapeuzinho, tá? Bem aqui no cantinho, olha. Mesmo procedimento, entro aqui no mesmo intervalo, busco a minha laçada. Vou subir 3 correntes. Meu primeiro ponto alto. Aqui eu já vou trabalhar de início um leque. Então, eu faço mais 2 pontos nesse mesmo intervalo. Tenho um total de 3. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos nesse mesmo intervalinho. Feito isso, agora eu vou manter uma corrente de intervalo, tá? Assim como nós fizemos aqui no nosso pentágono. Entre o leque e os bloquinhos, uma corrente. Então, fiz uma corrente, vem no próximo intervalo um bloco de 3 pontos altos. Seguindo lá o nosso pentágono, uma corrente, próximo intervalo, mais um bloco de 3 pontos.
Então, entre um leque e outro, eu fico com 2 blocos de 3 pontos altos. Ah, mas eu acrescentei uma carreira para minha peça ficar maiorzinha. Então, aqui você vai fazer a mesma quantidade que você fez no seu pentágono, assim como eu expliquei anteriormente. Entre um leque e outro, você deve ter 3 blocos, porque você acrescentou uma carreira. Então, aqui, depois dessa carreira, você vai fazer mais uma. Eu já vou explicar. Por enquanto, leque, 2 blocos, uma corrente. Então, no próximo intervalo, eu repito o meu leque. Sempre com 3 pontos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos. Feito o leque, eu vou repetir tudo novamente. Uma corrente, bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Entre um leque e outro, 2 blocos de 3 pontos altos. Já tem aqui 2 blocos de 3 pontos, uma corrente, então aqui no próximo intervalo eu repito o meu leque. Finalizando aqui, mais um leque, uma corrente e sigo com as repetições, ok? Entre um leque e outro, 2 blocos de 3 pontos. Finalizando aqui com vocês, meu último bloco de 3 pontos altos, uma corrente de intervalo e finalizando lá no pezinho, olha, da terceira correntinha, onde iniciamos o nosso primeiro leque, no caso, ok? Ficamos, então, com um total de 4 leques, 1, 2, 3, 4, e 2 bloquinhos de 3 pontos entre um leque e outro. 2 blocos, 4, 6, 8 blocos no total. Bom, e como eu já expliquei, gente, se você acrescentou uma carreira ali, ficou com 3 blocos entre um leque e outro, aqui também você tem que ter 3 blocos. Se eu fizer mais uma carreira, não vai bater a costura, olha. Um vai ficar maior que o outro. Então, o seu square quadrado, ele tem que dar certinho com o seu pentágono, ok? Dessa forma, independente da medida que você esteja fazendo, ele tem que bater certinho com o seu pentágono, porque a gente vai costurar ponta a ponta. Então, tem que bater bloquinho com bloquinho e leque com leque. Caso você fez mais uma carreira, caminhe agora com baixíssimo até o intervalo do leque, trabalhe leque dentro de leque, uma corrente de intervalo entre um e outro sempre. Dentro do leque, 2 correntes, ok? Aqui uma corrente, bloco de 3 pontos já é o primeiro, bloco de 3 pontos já é o segundo e bloco de 3 pontos já é o terceiro bloco. E leque dentro de leque. Finaliza e segue a repetição do passo a passo. Assim, a medida vai ficar igual ao seu pentágono. Bom, aqui para me cortar, eu deixo um excesso de fio, tá? Um pouquinho. Agora sim, eu passo por dentro essa laçada, ó. Mas eu deixei um excesso de fio. Agora eu trago esse fiozinho aqui no próximo ponto para frente. E no próximo eu levo lá para trás. Esse mesmo fio eu vou costurar lá no meu pentágono. Só que antes de eu mostrar a costura para vocês, eu vou mostrar para vocês como que você faz, então, a base toda quadrada sem o square de flor. Bom, vou iniciar com o círculo mágico, tá? Gente, é o mesmo que eu iniciei aqui com vocês o pentágono, que eu iniciei com 7 correntinhas. Você pode iniciar com 6 aqui, se preferir, tá? Vou iniciar com o círculo mágico. Vou subir aqui 3 correntes. Eu subo, então, mais 2, porque a primeira eu já fiz aqui, segurando o meu círculo. Se você iniciou com 6 correntinhas, fecha o círculo com ponto baixíssimo e já sobe 3 correntes. Faço aqui dentro do círculo ainda mais 2 pontos altos. 1 e 2. Eu já tenho aqui o meu primeiro bloco de 3 pontos. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Venho no círculo, mais um bloco de 3 pontos. Para minha base, né, o meu square ficar quadrado, eu vou trabalhar apenas 4 blocos de 3 pontos altos, ok? Diferente daqui do pentágono, que trabalhamos 5 blocos. Para ficar quadradinho, é somente 4 blocos de 3 pontos. Entre um e outro, 2 correntes. Volto no círculo, já é o meu terceiro bloco. 2 correntes de intervalo e o meu quarto e último bloco de 3 pontos altos. Feito isso, 2 correntes, vou dar aquela alongada para mim fechar aqui o círculo, que eu iniciei com o círculo mágico agora. Fechei, retomo o trabalho e finalizando sempre com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, aonde iniciou o primeiro bloquinho.
Agora, eu vou caminhar até esse primeiro intervalo. Veja que ficamos com 4 blocos. Para nossa base, né, nosso square seguir quadrado. Vou caminhar, então, com ponto baixíssimo até o intervalo. Cheguei aqui no intervalo, eu subo 3 correntes. E agora, em todos os intervalos, vamos trabalhar leque. Um ponto, já são as 3 correntes. Aqui o segundo e o terceiro. No intervalo do leque, são 2 correntes. Mais 3 pontos. Entre um leque e outro, eu estou fazendo uma correntinha de intervalo agora, ok? Assim como no nosso pentágono. Próximo intervalo, eu repito o leque, sempre com 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. Feito aqui o meu segundo leque, uma corrente e repito os demais. Próximo intervalo, leque, uma corrente e o último intervalo, leque. Finalizando mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês, desse nosso square quadrado, então, fiz aqui meu último leque. Uma corrente de intervalo e finalizo aqui no pezinho da terceira correntinha, sempre, tá, gente? Ponto baixíssimo. Mais uma carreira, vou caminhar até o intervalo, então, baixíssimo no próximo ponto, no próximo e no intervalo. Sempre vamos manter leque dentro de leque e agora são 4 leques. Então, já subo 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto. Faço mais 2. 2 correntes e mais 3 pontos, ficando leque dentro de leque. Uma corrente de intervalo, próximo intervalinho agora, um bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo intervalo, leque dentro de leque. Seguimos assim, leque dentro de leque nos 4 cantos e nos outros intervalo, bloco de 3 pontos. Prontinho, finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloco, então, 3 pontos. Uma corrente e lá no pezinho da terceira correntinha, o ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Ficamos assim com leque dentro de leque, 4 leques no total e 4 blocos de 3 pontos. Mais uma carreira, vamos caminhar novamente, então, até o intervalo. Gente, é tudo igual o nosso pentágono, o que muda é que aqui são 5 blocos e aqui, para ficar quadradinho, são 4. Cheguei no intervalo, eu subo as 3 correntes, primeiro ponto, e mantenho leque dentro de leque. Então, eu faço mais 2 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos aqui, completando o nosso leque. Vamos manter leque dentro de leque nos 4 cantos e nos intervalos aqui, bloquinho. Uma corrente, primeiro intervalo, bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Uma corrente e aqui no próximo intervalo é leque dentro de leque e assim por toda a volta. Então, essa foi a minha medida. Square quadradinho, sem flor, e vai bater certinho aqui com o meu pentágono, tá? Tem que ser a mesma medida, independente do fio, a quantidade que você fez aqui, aqui tem que bater a mesma quantidade, tá? Se você quiser fazer quadradinho sem flor, faça, mas faça batendo com o seu pentágono. Aqui eu tenho leque, entre um leque e outro, 2 blocos. E aqui leque, entre um leque e outro, 2 blocos. Tá joia? Agora, vamos lá fazer a nossa união do nosso chapéuzinho. Vou mostrar para vocês como que faz. Bom, pessoal, aqui, então, tem o meu square com flor, ou, se preferir, quadradinho sem flor, como eu acabei de explicar. Vou colocar na agulha de tapeçaria. Como eu optei em fazer a costura com o mesmo fio da minha peça, eu prefiro cada parte que eu fazer a costura, eu colocar um pedacinho, tá? Então, eu vou finalizando os meus square e já deixando essa sobrinha e costurando. Ah, por que não deixa um pedaço de fio para costurar tudo em volta? Gente, como eu estou usando o mesmo fio, como eu citei, ele é algodão, ele vai ficando feio, vai passando, né, a costura e ele vai ficando todo feio. E eu não gosto. Então, eu costuro um, faço o outro, deixo a sobrinha, costuro o outro. Ok? Para costurar, você deve começar aqui, ó, bem na quina do nosso leque. Eu tenho 2 correntinhas, eu venho na primeira, já entro aqui, ó,
dessa forma. Já dá aquele nozinho, arrematando mais ainda ali. Deixo rente a minha base, o meu pentágono, e vou lá no leque do meu pentágono também. Eu tenho duas correntinhas, eu pego nessa primeira. Sempre a gente vai pegar na alcinha de baixo. E vai trançando, ó. Já uniu? Já coloca eles aqui, ó, juntinho com você. Esse bloquinho de 3 pontos e o bloquinho de 3 pontos lá do pentágono. E cada pontinho tem a alcinha de baixo, a alcinha de cima. Lá também. Eu pego sempre aqui, ó, nessa de cima e na de baixo lá. É como se fosse a de baixo olhando aqui e a de baixo lá, tá, gente? Só como eu estou mostrando para vocês aí se torna a de cima. Mas é sempre assim, ó, a de baixo desse aqui é de trás. E, ó, a da frente aqui. E vai até o final, ponto com ponto. Eles ficam bloquinho sobre bloquinho e leque, o bloquinho de 3 pontos, a metade, com o leque aqui, o bloquinho de 3 pontos, a metade. Sempre pegando nessas alcinhas, ó, essa daqui de baixo e a de baixo lá. Essa daqui de baixo e a de baixo lá. De baixo e a de baixo lá, ok? Eu não estou finalizando aqui com vocês, porque o meu, eu já tenho aqui pronto, olha, meu pentágono, porque senão vai sair 2 chapeuzinhos aqui, tá? E eu já fiz essas uniões aqui. Já fiz 3, são 5. Nosso pentágono tem 5 lados aqui, ó. Então, agora, eu vou unir esse aqui certinho com vocês. Vamos costurar depois aqui também, ó. Vamos costurar nessa parte aqui, já, já. Coloquei aqui o mesmo procedimento que eu já expliquei, então, devemos sempre iniciar aqui, nessas correntinhas. Já uni 3, vou unir esse e o outro, ó. Sempre tem que dar certinho aqui a nossa base com o square. Então, como eu já costurei 3, ó, a metade do meu leque aqui. Vou lá na correntinha, ó, tá de baixo. Já juntei aqui, eu já pego e faço dessa forma, ó. Deixo todo mundo juntinho, tá? Venho sempre na de baixo aqui e na de baixo lá. E levo até o final, tá, gente? Eu tenho mais 2 square, é rapidinho. Então, eu prefiro fazer dessa forma. A cada quadradinho que eu faço, eu deixo uma sobrinha de fio e venho fazendo a minha costura. Olha lá se tá batendo certinho, quadradinho com quadradinho, olha, certinho aqui, ó. Quadradinho com quadradinho. Já estou chegando aqui no finalzinho, olha, juntinho com vocês, dei uma acelerada aí, pontinho com pontinho, até o final aqui, ó. Aqui eu já estou lá no meu leque, lá nas correntinhas, olha só. Vai ficando dessa forma aqui, ó. Aqui você já pode até deixar dessa forma, tá? Ó, eu tenho as 2 correntinhas do meu leque, eu venho aqui eu já estou finalizando, lá na outra. Ó, dessa forma. Aqui para arrematar, eu volto nessa correntinha, levo lá para trás, e aqui eu faço o meu arremate com a própria agulha. Vou dando uma trançada aqui entre os pontos, pego um fiozinho, gente, ó, e passo por dentro, dando um nozinho, ó. Dou uma ajustada, não aperta muito, senão repuxa lá na frente a sua costura. Escondo o excesso e corto. Já tenho 4 aqui feito a união. E já tenho o próximo pronto, já deixei aqui a minha sobrinha também. Vou fazer aqui a união, não tem segredo, mesmo procedimento, deixa aqui rentezinho. Metade do leque ali, metade do leque aqui, ó. E aqui nós finalizamos. Vou fazer essa união e já volto. Prontinho, já fiz aqui também a costura do meu último square. São 5, então, no total. Ficaram todos assim. Agora, aqui você já tem uma base do que vamos fazer. Costurar aqui tudo, tá, gente? E olha só, quando você fizer isso, você vai falar, nossa, mas esse quadradinho não vai entrar na minha cabeça. Calma, gente. Quando você fizer todo aquele cálculo que eu passei para vocês, vocês devem levar em consideração
que estica, tá? Por isso que eu fiz o meu bem justinho, naquele cálculo que eu passei para vocês, tá joia? Eu tirei ali uns 5 centímetros porque estica e o meu ficou justinho. Mas também já expliquei como que você faz para ficar mais soltinho, tudo certinho. Agora nós vamos costurar, é o mesmo procedimento, olha. Mesmo fiozinho que sobrou aqui, eu não gosto de usar o mesmo porque ele vai ficando feio, tá vendo? Como é algodão, ó, ele vai ficando feio. Você vai unir todas essas partes aqui agora. Então, você vai dobrar aqui também. Tem que bater metade do leque certinho, com a metade lá, bloquinho com bloquinho, ó. Tudo certinho. Então, é o mesmo procedimento, a costura, tá? Eu entro já aqui no biquinho do leque. Deixar a sobrinha ali, depois eu faço o meu arremate. Mesmo procedimento, sempre pegando na alcinha de baixo aqui e na alcinha de baixo lá da outra base. Aqui e lá. Na de baixo aqui e na de baixo lá. Sempre verificando se está bloquinho com bloquinho, tudo certinho. Ok? E assim vamos fazer em todos os nossos motivos que temos aqui, tá, gente? Mesmo procedimento. Então, eu vou adiantar os meus, você adianta os seus aí, e eu já volto pra gente circular em volta aqui da nossa peça. Pessoal, tô finalizando aqui minha última união, olha, eu vim mostrar pra vocês aqui o finalzinho, tá? Deve vir até aqui, olha, a metadinha dos leques, tá? Aqui já estou finalizando, vou levar o fiozinho lá pra trás. Com a própria agulha de tapeçaria, eu faço o meu arremate. Eu sempre pego um fiozinho aqui e dou um nozinho, ó. Faço assim, deixo a laçadinha, passo por dentro, dou aquela puxadinha, cuidado pra não repuxar. Escondo já o excesso com a própria agulha também. Cortei ali, e aquele fiozinho lá do comecinho, olha, quando eu começo a fazer minha costura, eu deixo aqui uma sobrinha. Eu venho com uma agulha bem fininha e também dou aquele nozinho. Passo aqui por dentro da laçadinha. Escondo o excesso também. Quem preferir pode pingar cola, tá, gente? Quando fizer esse acabamento aqui, ó. Já fica bem seguro. Mas se você preferir, tiver colinha, pode cortar aqui rente e dar um pinguinho de cola. Bom, ficamos assim, ó. Olha como que estica. Agora, nós vamos fazer a nossa abinha aqui em volta da nossa peça. Volto, então, aqui com o meu fio, que predomina aqui a cor da minha peça. Posso escolher qualquer um dos intervalos. Eu já vou vir logo nesse aqui para mostrar para vocês que a gente vai ter um aumento. Então, aqui, ó, o intervalinho do leque, tá vendo? Já vou prender aqui, poderia prender aqui, qualquer um, tá? Dou um nozinho. E nós vamos trabalhar aqui somente bloquinhos de 3 pontos. Entro no mesmo intervalo, busco o fio, já subo 3 correntes. Meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo intervalo, eu trabalho mais 2. 1 e 2. Entre um bloquinho e outro, uma corrente. Agora, para nossa abinha ficar bem soltinha, maiorzinha assim, olha. Dessa forma, tem que ter um excesso de ponto aqui. Então, a gente coloca uns bloquinhos a mais em alguns pontinhos, olha. Para ela ficar bem maleável, tá? Maior. Feito aqui, então, uma corrente, eu já posso vir, olha, aqui na união da costura. Eu deveria vir já nesse próximo intervalinho, ó. Eu venho aqui na união da costura. Pego aqui, busco a laçada e faço um bloquinho aqui. 3 pontos altos. No mesmo lugar aqui que eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Uma corrente, e eu venho aqui agora nesse próximo intervalinho, que seria do leque ali, bloquinho de 3 pontos. Ai, mas ficaram muito juntos aqui, muito amontoados. Não tem problema, é isso mesmo que a gente quer mais bloquinhos. Uma corrente, próximo espaço, bloco de 3 pontos. Então, toda vez que chegar ali naquela união da costura, eu vou fazer um bloquinho aqui, tá? Uma corrente e bloquinho em todos os intervalos. Inclusive, gente, aqui, aonde seria o nosso leque, ó. Ele fica bem esmagadinho aqui, ó. Aqui é um espacinho. Um bloquinho aqui, um bloquinho na costura, um bloquinho aqui.
E depois que vocês fizerem e colocar na cabeça, vocês vão perceber que deve fazer até mais aumento ainda, tá? Então, seguimos assim por toda a volta. Na próxima carreira eu vou fazer mais aumento, ou seja, em um intervalo eu faço 2 blocos na próxima carreira e sigo dessa forma. Aqui, ó, o leque, bloquinho de 3 pontos, aonde que tem a nossa costura, mas aqui eu tenho intervalinho do leque. Aqui o segundo e o terceiro. Uma corrente e aqui na costura, olha, eu acho um buraquinho aqui e faço um bloquinho de 3 pontos, pegando tudo no mesmo lugarzinho. O segundo e o terceiro. Uma corrente, tenho aqui o meu lequezinho já do lado, bloco de 3 pontos. E sigo dessa forma, então, por toda a volta. Eles ficam bem amontoados aqui mesmo, mas vocês vão perceber que é necessário para nossa aba abrir. Vou adiantar e já retorno. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, vou fazer meu último bloco de 3 pontos aqui no nosso último intervalo. 3 pontos altos, uma corrente. Vou finalizar com baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, onde eu iniciei meu primeiro bloco. Agora, eu vou caminhar até esse intervalo. Então, eu venho no próximo com baixíssimo, no próximo e no intervalo, ó, baixíssimo. Já subo 3 correntes, meu primeiro ponto, e faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Meu primeiro bloco dessa carreira. Uma corrente, tenho um intervalinho já à frente, ó, aqui onde eu fiz 2 blocos bem juntinho, faço o bloco de 3 pontos. E agora a dica é a seguinte: você quer a sua aba mais larguinha? Então, aqui nessa carreira você faz aumento também, tá? Chegando aqui, olha, por exemplo, eu vou fazer um aumento. 2 blocos no mesmo intervalo. Então, eu sigo aqui, nesse próximo intervalo, com um bloco de 3 pontos. Faço uma corrente de intervalo. E já nesse próximo intervalinho, eu vou fazer um aumento. Ou seja, 2 blocos no mesmo intervalo. 3 pontos. Faço uma corrente e faço mais 3 pontos aqui, ó, no mesmo intervalo. E assim vai abrindo a aba do meu chapeuzinho. Na próxima carreira, eu vou fazer um bloco a mais aqui, olha. Um aqui, um no próximo intervalo. Quer mais, que abre mais a sua aba? Faça mais aumento. Quantas carreiras eu devo fazer? Quantas você achar necessário para a medida da aba do seu chapeuzinho. Tem gente que gosta de maiorzinha, tem gente que gosta menorzinha, tá? E assim você vai trabalhando até atingir a medida que você queira. 3, 4, 5 carreiras, vai depender do seu gosto. Bom, agora eu vou adiantar então a minha peça. Vou fazer aumentos quando eu achar necessário, que eu quero que ela vai abrindo, assim como essa peça aqui, que eu tenho pronta, olha. Ela foi abrindo mais. Coloco na cabeça, ela dá uma esticadinha. Eu quero dobrar aqui a abinha, se eu fizer muito pequena eu não consigo. Nessa peça aqui, verde e amarela, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreirinhas só. Olha aqui, olha. 2 bloquinhos no mesmo intervalinho. Aqui também 2. Eu fui fazendo os meus aumentos conforme a minha necessidade, conforme o meu gosto. Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, já finalizei aqui então e resolvi fazer 4 carreiras mesmo, tá? Olha, 1, 2, 3 e 4. E os aumentos, gente, não tem um lugar certinho que você deve fazer os aumentos, tá? Conforme eu expliquei para vocês, olha, aqui eu fiz 2 blocos, aqui também. Na próxima carreira, os aumentos eu fui intercalando, eu já não fiz sobre o mesmo aumento, senão vira um leque, tá? Aí sai fora aqui o gráfico, o modelinho da nossa peça. Eu vou intercalando, eu faço em outro lugar o aumento. Já essa última carreira aqui, que é a quarta, eu fiz somente bloquinho em toda a volta, olha, eu não fiz com aumento, tá? Como eu quero a aba bem mais curtinha, eu fiz 4 carreirinhas somente. Agora, finalizei aqui com baixíssimo, eu vou fazer uma carreira somente de ponto baixo, deixando mais firminha ainda essa nossa aba. Então, eu finalizei aqui, olha, sobre o primeiro ponto, eu já venho aqui no próximo direto, gente, olha, eu faço um baixo. Já vou direto. Lembrando que eu tenho esse ponto aqui quando eu for finalizar, tá? Esse aqui que a gente finalizou agora. Fiz um baixo no próximo, venho no próximo um baixo, espaço de correntinha, um baixo, sobre o bloquinho de 3 pontos, seguimos com um ponto baixo sobre cada ponto alto, deixando esse ponto bem firminho. Nos intervalos, ponto baixo,
e sigo assim por toda a volta. Bom, pessoal, aqui estou finalizando, ponto baixo, aqui eu tenho intervalo, um ponto baixo. Lembra aqui, olha, que eu falei para vocês que a gente não deveria se esquecer, que aqui foi o primeiro ponto baixo. Aqui eu venho, pego 2 cordinhas e faço um ponto baixíssimo. Assim, gente, já tá bom, mas eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu venho aqui já nesse primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. E não devemos esquecer aqui também, aonde acabamos de finalizar. E sigo com ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Prontinho, pessoal, agora sim, finalizei então minha segunda volta de ponto baixo. E aqui, olha, naquele pontinho que eu falei para vocês, um ponto baixíssimo. E aqui, gente, eu vou cortar, deixar um pedacinho, fazer o arremate com agulha de tapeçaria. Então, aqui eu já vou puxar, ó, fica solto aqui, tá? Prontinho. Aqui, eu preferi não fazer aquele nozinho para não ficar um acabamento feio, tá? Então, só puxei, eu venho no pontinho à frente, ele vai ficar assim, ó. Ok? Venho nesse pontinho à frente, levo o fio, aí ficam todos bem certinho aqui. E lá atrás, eu levo esse fiozinho um pouco mais abaixo e faço o arremate, conforme eu fiz anteriormente com vocês, tá? Prontinho, finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vou pedir para você deixar aquele like que me ajuda muito aqui na divulgação e no crescimento do meu canal. Se fizer essa peça, vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.